Gente, tem príncipe aqui, coisa maravilhosa a Rede Vida, né? Olha só, mas legal também tá o papo reto de hoje. Um assunto para lá de importante, hein? Provavelmente na sua casa ou alguém que você conhece tem essa dificuldade. E nós temos hoje uma oportunidade ímpar da gente poder se aproximar de uma cura. Sabe por quê? Dá uma olhadinha primeiro no VT que o padre preparou para você. Veja, hein? Você já ouviu falar em transtorno de bipolaridade? Onde o indivíduo vai da euforia à depressão? O transtorno bipolar, também conhecido como doença maníaco-depressiva, é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. O transtorno bipolar atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. O número de pessoas diagnosticadas com este quadro pode chegar a 6 milhões de pessoas no Brasil. Existem 4 tipos básicos de transtorno bipolar. Todos eles envolvem mudanças claras nas pessoas. A causa exata do transtorno bipolar é desconhecida. A hereditariedade tem papel significativo e também há evidências de desregulação de serotonina e noradrenalina. Fatores psicossociais também podem estar envolvidos. Eventos de vida estressante estão muitas vezes associados ao desenvolvimento inicial dos sintomas. Venha saber mais sobre esse transtorno e suas formas de tratamento agora no nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente bonita. Tá aí um assunto bem legal, não é? Você sabe que na Sagrada Escritura nós temos um caso onde muitos estudos já foram ali verificados sobre o rei Saul. O rei Saul, ele teve uma dificuldade muito grande na parte do seu humor. E alguns especialistas, estudiosos, disseram também que muito provavelmente ele também já tinha esse transtorno bipolar. Porque ora ele estava super feliz, super bem, daqui a pouco ele estava, de uma maneira, no mesmo instante, ele voltava a ter atitudes assim, muito difíceis de lidar com ele. Mas isso foram apenas alguns estudos, tá ok? Por isso, é um assunto super legal, antigo, e por isso, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma grande psicóloga, que ela é muito conhecida aqui na Rede Vida, hein? Amiga do padre hoje, a nossa querida Adriana Severini. Adrianinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Adriana, sempre Olha, eu sempre gosto de falar a importância de você estar aqui com a gente, o quanto as pessoas comentam, o quanto está fazendo bem para elas também, as suas explicações diante dos temas que nós estamos trabalhando aqui. Importante você saber, e os telespectadores também, né? O seu profissionalismo, a sua seriedade. Parabéns. Muito obrigada, eu fico feliz de saber que eu estou ajudando as pessoas, explicando um pouquinho mais para falar sobre a nossa cabeça, que é uma coisa super intrincada, que às vezes a gente não consegue entender o porquê que a gente faz determinadas coisas e porque a gente sente determinadas coisas sem um motivo aparente. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar. Que legal, bacana mesmo. Adrianinha, olha só, eu tenho muitos casos que aparecem muitas vezes comigo como padre, de pessoas que relatam assim, diante do que elas falam, algo parecido com transtorno bipolar. Principalmente mulheres que falam do marido ou de um filho, alguma coisa assim. E eu queria que você falasse para a gente entender bem, o que caracteriza o transtorno bipolar? Ele é caracterizado por quais fatores, segundo a psicologia? O transtorno bipolar, quando a gente fala de mudança de humor, não é aquela uma mudança pequena, que a gente fala, eu estava feliz hoje, de repente eu fui me sentindo triste, ou acordei triste, fui me sentindo... Não, são coisas grandes. Então, a gente, para conseguir diagnosticar alguém com transtorno de bipolaridade, ela precisa ter pelo menos 2 eventos de depressão, mas depressão profunda. Então, quando a pessoa, não quando ela está triste, mas depressão mesmo, aquela falta de ânimo, vontade de fazer as coisas, às vezes a pessoa tem vontade de morrer. Então, isso é a depressão de verdade, e depois ela é seguida por um período que a gente chama, tem a hipomania, que é mais estável, e tem a hipomania. A hipomania é quando ela faz coisas, não é só estar feliz,
ela faz coisas em exagero, coisas absurdas. Então, assim, você não tem condições, mas você entra numa loja e compra um carro, porque você não tinha condições de fazer aquilo, mas você estava tão feliz achando que seu futuro ia acontecer um monte de coisa boa, que você ia ganhar na Mega Sena. É assim, por isso que eu estou dando exemplo, é um exemplo bem exagerado. Então, eu acredito tanto que eu vou ganhar na Mega Sena, e a pessoa de verdade acredita, então ela já vai e compra um carro, que depois ela vai endividar a família inteira. Ela começa a ter todas as coisas que são muito exageradas. Por exemplo, ela começa a sair demais, ela às vezes a trabalhar demais, mas assim, quando é demais. Ela vira 24 horas na rua, saindo, ela bebe, às vezes ela costuma usar muita droga, costuma usar muito o sexo também. Então, assim, é muito exagero, porque quando fala da mania, a gente pensa, mas é bom, a pessoa está feliz. Não, ela não está feliz, ela está fazendo tudo, ela se sente extremamente feliz, ela sente que ela é deusa do mundo, que é o Deus do mundo que pode fazer tudo. Então, assim, ela corre vários riscos, porque ela bebe muito, ela corre de carro, ela faz tudo em exagero. Inclusive trabalhar. A pessoa às vezes vira 48 horas trabalhando, porque o organismo, como é uma função que está no nosso cérebro, o organismo consegue te deixar acordado 48, 72 horas, você virado. Então, tem gente que, inclusive, gosta dessa sensação. As primeiras vezes é muito difícil você tratar, porque ela gosta dessa sensação, porque dá uma sensação de poder, de liberdade, de energia em excesso. Então, eu posso tudo. Aí, logo depois, vem a depressão, que chega uma hora que o seu organismo não aguenta. A euforia, essa parte da mania que a gente chama, dura no máximo 2 meses, 3 meses. Só que daí o nosso corpo não aguenta todo esse excesso de energia. E aí ele vai caindo, aí ela cai na depressão. E aí é uma depressão forte, muito profunda. Então, é muito importante o que você está colocando, porque, por exemplo, muitas pessoas perguntam, padre, eu acho que a pessoa que está comigo ou está perto de mim está tendo síndrome bipolar, está mostrando que ela é bipolar. Por quê? Porque daqui a pouco, ela está super feliz comigo, daqui a pouquinho, questão de 20 minutos, ela está extremamente agressiva, né? Quer dizer, isso daí pode ser também um indício, ou isso já é outro tipo de uma dificuldade psicológica? É um outro tipo de dificuldade psicológica. Pode ser uma ciclotimia. O ciclotímico, ele oscila mais rápido e as oscilações são menores. É como o ciclotímico, ele vai daqui até aqui. E o bipolar, ele faz isso aqui. Entendi. Então, às vezes, ele tem um período que ele está estável, que a gente chama da hipomania, que é onde ele consegue ter uma vida mais produtiva, uma vida mais funcional, como a gente chama, dentro dos parâmetros que a gente está acostumado. E aí, às vezes, por isso que precisa fazer tratamento psiquiátrico, sim. Não é porque a pessoa é louca, que ela tem problema, ela precisa fazer, porque é através do controle medicamentoso que a gente vai conseguindo dar essa estabilidade. E não é o mesmo remédio para todo mundo. Depende de organismo para organismo. Entendi. E a terapia é importante porque, assim, quando a pessoa está entrando na mania ou na depressão, ela não percebe. Então, quando você está fazendo terapia, por exemplo, eu tenho alguns pacientes bipolares, eu consigo perceber. Então, eu falo, olha, tem alguma coisa. Ou você parou de tomar o remédio, você mudou, porque tem as pessoas que falam, não, eu estou me sentindo super bem, e eu paro de tomar o remédio. E a única parte, que eu falo que assim, é mais triste desse transtorno, dessa doença, porque é uma doença, ela não tem cura, mas ela tem controle. É como se você tiver diabetes. Sim. Não tem cura, mas você consegue controlar. Então, você precisa, assim, você vai tomar remédio para a vida toda, vai fazer terapia, mas você consegue ter uma vida boa, consegue trabalhar, consegue casar, pode ter filhos. Você tem uma vida normal. Como todo mundo. A única coisa é que você precisa tomar o remédio e fazer a terapia. Maravilha. Olha aí, ó. Então, daqui a pouquinho, nosso padre vai dar um recado, Adrianinha. Então, nós já percebemos que a depressão é um gatilho fácil para que haja o problema bipolar aí, segundo a nossa querida Adriana, tá ok? Então, já, Adrianinha, vou fazer logo uma outra pergunta de muitas curiosidades aí. Já. Isso aí, minha gente. E o padre está falando aqui um assunto muito importante com a nossa queridíssima Adriana. Adrianinha, psicóloga. Adrianinha, esse assunto é um assunto muito importante, né? Você sabe que você já respondeu a dúvida de muitos telespectadores. Então, por exemplo, a gente sabe que pode chegar a questão do transtorno bipolar, a pessoa que tem a mudança de humor no mesmo dia. Pode levar ao transtorno, mas ainda não está. Não está. É isso mesmo, né?
Isso, porque assim, o transtorno bipolar a gente ainda não sabe a origem, não sabe se você já nasce, se é o meio ambiente, mas o meio ambiente influi para ele se manifestar ou não. É como se você nascesse com a doença. Sim. E você tem um ambiente mais tranquilo, tem alguns estudos sendo feitos que propicia você a não manifestar essa doença na forma mais forte dela, que é com essas alterações enormes de humor que a gente tem. Tá, então, a gente precisa ficar atento com o que a gente chama do ciclotímico, porque essa mudança rápida de humor, que acontece no mesmo dia, de um dia para o outro, sem que tenha acontecido absolutamente nada, que tenha, assim, a pessoa não aconteceu nada para ela ficar triste, nem ficar brava, nem para ela ficar feliz. E assim, ela está aqui sentada, de repente alguma coisa vem e ela começa a se sentir irritada, brava e sai brigando com todo mundo. Ou então ela está aqui e ela começa a se sentir triste sem nenhum motivo, ou veio uma felicidade imensa que ela não sabe de onde. Então assim, ela não leu nada diferente, ela não viu nada diferente, não aconteceu nada. Eu simplesmente mudo de humor, que é o meu transtorno de humor. Essa doença, o transtorno bipolar, já emendando com a segunda pergunta, são duas respostas numa só. Então, a gente pode dizer que com esse termo científico, transtorno, é algo um pouco mais recente que a gente ouve falar. Eu lembro quando eu era menino, eu não escutava isso. Então, assim, a pergunta é uma doença que talvez, desde que a ciência começou a estudar o ser humano, a cabeça, ela já existe. Só que, de repente, Só que hoje a gente consegue trabalhar melhor ela e deu esse nome, né, científico. E a questão é o seguinte, se realmente ela sempre existiu, você vai agora confirmar, parece que você balançou a cabeça, quais são os primeiros passos para a gente poder ajudar uma pessoa que tem essa doença do transtorno bipolar? Quais seriam os primeiros passos? Então, essa doença ela sempre existiu, o nome dela antes era psicose maníaco-depressiva, PMD. Aí ela mudou, questão de uns 10 anos para cá, 15, que foi quando ela começou a ficar mais conhecida, que é a bipolaridade. E aí o primeiro fato é conseguir reconhecer isso na pessoa, porque quem está sofrendo a bipolaridade não consegue perceber que ela tem essas alterações. Depois que você é diagnosticado, aí você fica mais atento. Por isso que a terapia é muito importante, para falar, olha, você está subindo muito, você está caindo muito, para ir fazendo essa modulação. E quem está do lado é fazer esse acolhimento. A pessoa não é louca, ela não vai ser internada, não vai acontecer nada disso. Ela só tem um transtorno de personalidade e que pode ser controlado. Como eu disse, ela pode ter uma vida normal. Então, quem está do lado é acolher, não falar, você é louca, você é chata, você muda toda hora de personalidade. Não, não é isso. É entender que é uma doença como uma diabetes. E ajudar essa pessoa, levar para o psiquiatra para ele ser diagnosticado certinho, tomar a medicação certa, entender, às vezes as pessoas brigam muito com o psiquiatra, porque ele, mas ele mudou meu remédio, mudou. É entender que o cérebro de cada um, igual seja uma mesma doença, de repente eu tenho transtorno bipolar, e o senhor também, não vai ser a mesma medicação para os dois, porque o nosso cérebro é diferente. Então, às vezes funciona para mim e não funciona para você. E aí os médicos vão tentando e acertando para ver qual o remédio que combina mais e que tem menos efeito colateral. Legal. Porque a ideia é deixar a pessoa estável, sem essas alterações gigantes, de um momento de muita euforia que ela sai fazendo muita coisa louca, sem sentido, e um momento de uma profunda depressão, não é nem tristeza, é depressão mesmo, que às vezes ela chega a nem ter vontade de viver mais. E ela fica completamente assim, sem conseguir sair do quarto. Adrianinha, você sabe que hoje as pessoas estão tendo mais consciência de fazer exames médicos, exames de sangue, fazer diagnósticos para poder viver melhor e mais tempo. A gente sempre viu um tabu em falar de você levar o seu filho, de você, por exemplo, nós padres, uma vez que nós conversávamos que as pessoas que pensam em casar e nunca conviveu no dia a dia com o outro, seria importante fazer alguns exames psicológicos, ou tem outro nome que se tem, ou para admitir uma pessoa tinha que ter exames psicológicos, porque a gente percebe que com o passar do tempo, isso pode despertar, aflorar, às vezes um susto, uma perda de alguém, a pessoa já tinha um indício dessa possibilidade de doença e isso desperta. Você não acha que deveria ser algo mais comum se falar? Vamos fazer um acompanhamento psicológico desde pequenininho, não está tendo nada de anormal. No namoro, olha, antes da gente casar, eu quero que você faça um acompanhamento, eu também vou fazer.
Para a gente ter um diagnóstico para o futuro que pode explodir numa síndrome do pânico ou transtorno bipolar? Eu acho perfeito, e principalmente para você se autoconhecer. Você se conhecendo, você sabe quais são os seus limites, o que te deixa bravo, o que te deixa triste. Então, quando você se conhece, você consegue conversar com o outro, com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, e conseguir falar, olha, e perceber em você, estou ficando irritada, e você sai da situação. Você começa a evitar várias situações de briga. Então, quanto mais você se conhece, melhor é. E a mesma coisa com a criança. As mães ainda têm muito medo de levar as crianças no psicólogo porque elas acham que elas falharam como mãe. Não, não é nada disso. Ela pode ser uma excelente mãe, mas o psicólogo vai fazer um outro papel de uma outra avaliação para ver qual a necessidade que aquela criança tem. Entendi. Principalmente quando ela está naquela fase, saindo dos 10 anos e entrando na pré-adolescência, na adolescência, porque ela muda muito. E se ela começa a fazer antes, ela tem uma adolescência mais tranquila, porque ela começa a se entender, entende que está mudando no corpo dela, as transformações, e ela começa a se aceitar mais, porque tem aquilo da baixa autoestima, porque tem alguns adolescentes que ficam bonitos, outros primeiro ficam feios e depois ficam bonitos. Então, assim, muda todo o corpo, você não se reconhece mais. Então, é muito importante. Verdade. Quem puder quebrar esse medo de falar, nossa, não é porque o meu filho é louco, porque vão falar mal de mim, porque eu não fui uma mãe boa, ou porque eu sou louca, eu tenho medo ainda de ir em psicólogo porque eu sou louca. E homem tem muito medo porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Eu percebo que mulher procura muito mais ainda e o homem ainda tem muito receio. Ele só vai quando é uma situação muito urgente, quando ele realmente está muito ruim. Então, não deixar adoecer, é cuidar antes. Muito bem. Olha, isso seria bom para todos os princípios de vida, né? Até dentro do sacerdócio, para você um dia estar à frente de um público, como professor, como pessoas que vão trabalhar, para quem vai se casar, para quem é solteiro. Realmente devia se quebrar o tabu e todo mundo fazer um acompanhamento psicológico. Agora, detalhe para fechar, hein? Não é pergunta, não. Adrianinha, psicólogas como você, a gente conhece outros também que são muito sérios, muito bons e que nós podemos confiar. Existem também, como em qualquer profissão, muitas pessoas que, infelizmente, parece que não levaram a sério a sua profissão. E a gente apostar na psicologia, na psiquiatria, porque é uma ciência muito colaboradora para um futuro humano bem melhor. Gosto muito de você, recomendo às pessoas para procurar você como psicóloga, porque você é muito séria, estudiosa e muito cautelosa também. Deus abençoe você. Obrigada, padre. Amém. Ótima semana para todo mundo. Se Deus quiser. Até a próxima. Se Tchau. Deus quiser.